Pessoal, boa noite. Meu nome é Karina de França Silva Vale. Eu sou mais conhecida como Karina França, tá? Podem me chamar de Karina, tá? Eu vou me apresentar novamente porque algumas pessoas não estiveram presentes na aula 1, né? Estão aparecendo agora. Então, eu faço questão dessa apresentação, até mesmo para a gente quebrar o gelo, enfim, a gente começar a dialogar pelo chat. Então, assim, eu não vou ficar simplesmente falando aqui, não será uma aula meramente expositiva, como eu comentei na aula 1, eu quero muito que vocês também contribuam, né, através do chat, façam perguntas, espero conseguir responder as perguntas, caso eu não consiga, eu vou anotar e me comprometo em responder num outro momento. Eu não me envergonho de não conseguir responder de imediato, porque eu aqui também estou aprendendo com vocês, tá? Estamos numa relação de troca de saberes. O que eu não quero é simplesmente ficar falando sozinha. Então, a contribuição no chat é importantíssima, tá? E vocês podem dar exemplos diversos, exatamente isso, Grego. A gente aprende na relação um com o outro. A gente aprende no grupo. Eu gosto muito de aprender através da visão do outro. Então, aqui na aula de sociologia, a minha proposta é justamente estabelecer essas trocas de saberes. Assim fica mais gostoso, mais dinâmico, mais prazeroso, né? Eu tenho essa ligação, né, com o processo de ensino-aprendizagem. Tem que ser prazeroso, senão não rola, tá? Então, eu quero que vocês contribuam, tá? Não se intimidem, toda manifestação é bem-vinda, não existe certo ou errado, toda contribuição é válida. Eu acho que dessa forma a gente se enturma mais e as possibilidades de aprendizagem aumentam, ok? Então, eu vou falar uma coisa importante que eu não falei na aula 1, tá? O pessoal da aula 1, no chat, eles receberam alguns links, tá? Links de textos que também foram colocados no grupinho de WhatsApp de vocês, tá? Hoje eu também separei alguns links com textos, tá? Por quê? Eu acredito que a leitura seja fundamental nesse processo de aprendizagem, tá? Então, assim, nossa, a professora Karina não dá exercícios. Nossa, mas por que ela não elabora exercícios? A minha metodologia, gente, é justamente compartilhar esses textos, tá? Caso vocês queiram, caso vocês necessitem, aproveitar, né, um momento de aprofundamento dessas aulas, nessas aulas que aqui eu preparo alguns slides, a gente conversa um pouquinho, caso vocês queiram aprofundar a temática desenvolvida na aula, vocês podem ler esses textos que eu indico. E como eu seleciono esses textos, pessoal? Eu pego a temática desenvolvida em aula e eu pego textos, por exemplo, alguma matéria num jornal, tá? Uma matéria que o texto é exposto num linguajar mais didático, mais fácil, porque geralmente as matérias em jornais vêm num linguajar mais palatável, a gente digere melhor. Depois eu pego um texto mediano, onde tem a opinião de algum especialista. Aí depois eu pego um texto, de repente, de um autor já consagrado, conhecido. Então eu trabalho com níveis de texto, tá? Então, assim, não tem como não ler, né? Se você se sente à vontade de ir no texto mais avançado, que bom, parabéns.
mas não se intimide, né? Então, não é motivo para não ler. Começa do texto mais fácil, aí num outro momento vai para o texto mediano, até ir naquele texto que a gente pode considerar mais elaborado. É assim que a gente fica sabendo melhor, né, dessas grandes temáticas que são pautas sociais, tá? E mais uma vez eu repito, eu dialogo muito com os professores do campo de história aqui do cursinho. Eu converso demais com a professora Mônica e com o professor Lucas. Então, o que que a gente faz? A gente desenvolve as temáticas por meio de blocos, porque a gente acredita que essas grandes temáticas podem virar temas de redações em diversos locais, tá? Podem ser temas de redações nas universidades públicas, nas universidades privadas, processos seletivos, concursos, porque essas grandes temáticas, na verdade, são verdadeiras pautas sociais. Então, desde já, aqui no chat, para vocês, eu vou compartilhar esses links, tá? E o que são esses links, pessoal? Foram textos, tá? Que eu utilizei justamente para montar a aula de hoje, tá? Então, são textos que eu, com muito carinho, de certa forma, eu já tinha lido, mas aí eu reli para preparar a aula de vocês, tá? Então, são textos interessantes, são textos que dialogam com a temática de hoje, são textos que trazem questões atuais, tá? E que vão ajudar vocês a aprofundar a aula de hoje. Então, eu acabei de passar aqui um texto da professora Maria Esther Sartori, tá? Eu também passei para vocês o link do portal do IFAM e também passei um texto da Conexão Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também tem muito a ver com a aula de hoje. Eu vou também passar para vocês o link de um vídeo do YouTube, um vídeo pequenininho, ele só tem 2 minutos e 57 segundos, esse é para ver no final de tudo, tá? No momento aí de recreação de vocês, eu acho muito bonito, porque também dialoga com a aula de hoje. Então, agora a gente vai começar a falar sobre a temática de hoje. Apareceu aí para vocês, queridos? Sim. Ótimo. Então, assim, gente, a aula 2 de Sociologia, a gente vai falar do quê? Qual é o tema de hoje, né? Olha só o título que eu coloquei para essa aula. O museu pegou fogo, memória, identidade e patrimônio. Gente, é para pegar fogo mesmo, sabe? É para sentir raiva, é para a gente sair do nosso lugar de conforto, é para dar vontade de sair gritando, sabe? Realmente essa aula ela é muito provocativa, porque a gente vai entender a gente pelo menos vai buscar entender como essa questão da memória, da identidade, do patrimônio, como essas questões são importantes para nós enquanto sociedade, enquanto humanidade, tá? Então, infelizmente, vocês se recordam aqui dessa tragédia que aconteceu no segundo semestre de 2018, aquele incêndio horrível que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Essa tragédia que aconteceu aí em 2018, ela foi noticiada em muitos telejornais,
em toda a internet, foi matéria de mídias nacionais, internacionais, né? E vocês se lembram de uma coisa muito importante que estava nesse museu, pessoal? Vocês se lembram? Sim, eu lembro, mas eu ainda acho que isso foi na verdade, um crime contra a humanidade, né? Fala Não, mais, meu não, amor, você está no caminho certo. Quem está falando, que eu não vejo o rostinho agora, que eu estou a, compartilhando. a Fala, meu Bia, amor. a Bia, Oi, Bea, fala, meu bem. eu acho que isso foi feito de propósito exatamente para apagar uma parte da nossa história, para não deixar rastros de coisas que o Brasil passou. Então, Bea, você, ao falar, eu fiquei aqui toda arrepiada, eu fico emocionada, a minha voz embarga, né? Porque eu também acredito nessa hipótese, minha querida. Então, o que você está falando não é nenhuma bobagem, é uma coisa muito séria, né? Então, há fortes indícios que aquela tragédia foi algo pensado, foi algo planejado, né? E uma coisa muito terrível é assim, simplesmente aconteceu essa tragédia e não se falou mais, né? Até sabemos que o museu está sendo restaurado. Em um desses links que eu acabei de passar para você, existe aí uma esperança de restauração do museu, tá? Mas cabe aqui lembrar que neste incêndio, nessa tragédia horrorosa, mais de 80% do arquivo do museu foi perdido, pessoal. Tá? Então, assim, é de revoltar mesmo, é de sair gritando, é para ficar muito revoltado, como a Bea muito bem falou. Foi algo que dá para pensar que foi proposital para silenciar e apagar a nossa história, a história do Brasil, né? Todo lugar que se preze, todo lugar civilizado, todo lugar que valoriza o conhecimento, a cultura, tem os seus centros culturais, tem os seus museus e tem a questão da salvaguarda desses locais, né? Por que que no Brasil essas questões não são levadas a sério a ponto de acontecer uma tragédia dessa, tá? Talvez vocês saibam, talvez vocês se recordem dessa tragédia. Estava lá um fóssil muito famoso da Luzia, gente, né? Um fóssil de 14 mil anos estava lá no museu, né? Então, na reportagem, né, na matéria, no link que eu passei para vocês, né, da Conexão Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o artigo é assim: Museu Nacional resgata Luzia, fóssil humano mais antigo do Brasil. Então, ali, o que está acontecendo? Conseguiram resgatar parte do fóssil e ele vai ser reconstruído, né? Mas até isso acontecer, vai tempo, precisa de verba, precisa de doação, de investimento, né? Então, que é exatamente aqui o terceiro slide que eu preparei para você. Então, o esqueleto, né, foi retirado dos escombros, né, do museu que pegou fogo. Ele vai ser restaurado, mas a gente não sabe dizer exatamente quando isso vai acontecer, né? E é começando a aula, trazendo esse episódio terrível e dramático, que a gente vai abordar aqui algumas questões, né? Como a gente falou no início, hoje a gente vai falar um pouco de memória, identidade e patrimônio. Então, aqui a gente vai procurar entender por que essas três grandes temáticas são importantes. E a gente vai começar a falar da memória, tá? A memória, o que vocês pensam
quando a gente fala em memória? Pessoal, alguém quer contribuir com algo? Quando, né, surge essa palavrinha, memória. Aqui está uma contribuição da professora Maria Esther Sartori, que eu também passei o link do texto dela para vocês, mas, assim, de bate-pronto, quando se fala em memória, gente, vocês se lembram do quê? O que que vem à boca para falar? Alguém gostaria de se manifestar? Memória? É, Alguma coisa que já aconteceu, isso, você se lembra? Fica isso, guardado ali na memória. Algum fato importante, normalmente, né? isso, né? Igual, eu lembro, fazer essa aula para mim foi muito emocionante, meus queridos, porque a minha avó morreu com 108 anos, né? Eu tive uma avó centenária. A minha avó Francisca Maria de Jesus, uma mulher baiana, uma mulher negra, ela morreu com 108 anos. E o que eu guardo de memória da minha avó, ela falando os causos, uma mulher analfabeta, mas a mulher mais sábia que eu conheci na minha vida, ela contava muitos causos. A questão da história oral, né? Eu estou falando, eu estou toda arrepiada, e eu guardo no meu coração a memória dela fazendo biscoitos. Ela fazia biscoitos para todos nós e ela distribuía aos vizinhos. E ela guardava os biscoitos em latas. Então, o prazer da vida dela era receber pessoas na casa dela com um cafezinho e aqueles biscoitos. Então, memória, quando eu penso em memória, são coisas que eu guardo do meu coração, gente. Sabe? Então, memória é algo muito sério, né? A gente não pode banalizar essa questão da memória. E esse link que eu passei para vocês no chat, todos esses links eu vou repassar no grupo de WhatsApp. O texto da Maria Esther Sartori, ele é muito bem elaborado porque ela tenta apresentar a história e a memória, né? Não como coisas absolutamente distintas, mas são coisas que andam juntas, né? E aqui eu tentei resumir o texto dela porque ela fala assim: a memória presume uma temporalidade que tem como síntese a história vivida. A história vivida, para alguns, fica no arquivo, no registro oficial e no fato em si. Para outros, na lembrança, registrada em papel, fotografias, aí me toca mais, sentimentos, cartas, diários pessoais, registros de viagem, enfim, de muitas formas que as mantêm conservadas, aguardando para serem relembradas, né? Então, existe essa questão também dessa memória afetiva, né? Então, aqui, a Sartori, ela está falando aqui da memória, assim, com um certo saudosismo, né? Mas também eu quero frisar aqui para vocês que a memória nem sempre é algo que remete a algo necessariamente bom, né? Há museus aí pelo mundo, né? Memoriais, né? Museus que falam, por exemplo, dos direitos humanos aqui na América Latina, um dos mais famosos em Santiago, no Chile, que é o Museu dos Direitos Humanos, fala bastante daquela tragédia que foi o governo Pinochet lá no Chile, onde teve a matança de muitos indígenas, de muitas pessoas que foram mortas no governo Pinochet, e justamente aquele lugar, que é um lugar de memória, é justamente para as pessoas se darem conta que aquilo que foi vivido
né, não precisa ser novamente vivido. Então, a memória, ela tem essa questão dupla, né? A gente pode associar a questões boas e a questões ruins também, mas é muito importante a gente entender o que é a memória. E complementando, justamente com a Sartori novamente, né, ela aqui nos apresenta que os livros de memória são exemplos interessantes e envolventes que nos instigam a pensar quanto as lembranças individuais se entremeiam às coletivas, na medida em que tratam de acontecimentos em que o escritor está envolvido, mas nunca sozinho. Eu achei isso muito poético, sabe por quê, gente? As memórias, elas podem nos unir, né? Então, de repente, aqui, alguém nesse grupo também teve uma avó baiana como eu, que fazia biscoitos, que também era analfabeta, né? E se não era uma avó, uma mãe, uma tia, uma vizinha, então, de repente, o compartilhamento de memórias, né, que pode partir de uma lembrança individual, uma lembrança minha, pode tomar um caráter coletivo, né? Isso para lembrar que nessa sociedade a gente não está sozinho. Mas vamos aqui avançar um pouco. Eu fiz questão de colocar a carinha aqui da Maria Esther Sartori, né? A Maria Esther Sartori, ela escreve muito sobre essa questão de memória. Hoje em dia ela faz parte de um grupo de estudo e pesquisa na Unifesp, tá? E ela fala, né, dessa correlação da memória e identidade. A memória coletiva, na medida em que está inserida na identidade de grupos sociais, no que se refere à reconstrução do passado, age de acordo com os interesses particulares do conjunto social, consolidando a ideia de pertencimento, integração e continuidade desses grupos. Então, eu me lembro aqui, por exemplo, de grupos de capoeira, né? Como isso é passado de geração para geração, como os grupos se consolidam através de um interesse comum, através de memórias, e como esses grupos vão estabelecendo a sua identidade, né? E também esse sentimento de pertencimento, né? Então, eu gosto dessa duplinha, memória e identidade, que aqui, de uma maneira muito especial, a Sartori nos apresenta. E dentro dessa questão da identidade também, né, eu trago um autor que tem minha plena admiração. Faz mais de 10 anos que eu estudo esse autor, o Stuart Hall. O Stuart Hall, ele foi um sociólogo, ele infelizmente ele partiu desse plano, ele faleceu em 2014. O Stuart Hall foi um sociólogo que contribuiu demais, entre outras coisas, para os estudos culturais também. Cabe aqui salientar Stuart Hall, um homem negro, nascido na Jamaica. Ele participou da diáspora caribenha para o Reino Unido, né? Ele era de uma família, né, com certos poderes aquisitivos, e ele pôde sair da Jamaica e foi com a sua família para a Inglaterra, e lá estudou, né? E é um dos grandes nomes dos estudos culturais, né? E aqui, de uma forma muito especial, ele fala da identidade. Ele nos traz o seguinte: a contribuição do Stuart Hall é: a identidade é formada na interação, né, nas trocas entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior, que é o eu real,
mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com mundos culturais exteriores a ele e as identidades que esses mundos oferecem. Então, assim, uma coisa que eu acho fantástica no Stuart Hall, eu não coloquei aqui, mas eu posso explicitar para vocês. A identidade, as nossas identidades, elas não são fixas, tá? Então, assim, você pode estar flutuando, né? Hoje, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Hoje, de repente, eu posso me identificar com um grupo que curte rock and roll. Um exemplo, tá? Eu estou falando de gostos musicais, gêneros musicais. Daqui 2 anos eu não me identifico mais com isso, até porque eu tive a oportunidade de dialogar com outros grupos, e eu vou para um grupo que aprecia um outro gênero musical, tá? Como funk carioca, por exemplo, né? Então, o que eu estou tentando aqui, através de um exemplo muito simples, mostrar que o Stuart Hall, ele defende, esse autor defende que as identidades, elas não são fixas, elas flutuam, elas podem ser alteradas, elas podem, né, se modificar justamente nessa interação, nessa relação com os outros, né? O seu eu, a sua identidade, ela vai se alterando conforme você vai vivendo outros mundos, outras experiências culturais, experimentando, né, outras coisas, se relacionando com grupos diferentes, mudando de bairro, mudando de cidade, de estado, de país, né? Você vai vivenciando coisas que vão afetando a sua identidade e ela vai se alterando. E isso não é necessariamente, né, um problema. Isso é algo do ser humano, né? Então, a gente já viu um pouquinho sobre identidade e a gente vai falar agora um pouco, né, sobre o terceiro item da aula, que é justamente essa questão do patrimônio, tá? Talvez, pessoal, essa questão do patrimônio, ela seja aí uma coisa que vocês precisem, né, entrar lá no portal do IFAM, que eu passei para vocês. Aquele é um portal imenso. Quando vocês tiverem um tempinho, queridos, vocês vão navegar com calma. Lá vocês vão ter acesso ao que é bem material e bem imaterial. É importante vocês saberem desse conceito, né? Alguém aqui poderia, né, contribuir? Alguém aqui poderia me indicar, por exemplo, o que seria um bem material? Um bem cultural material? O museu. Lindo, perfeito. E um bem cultural imaterial? Eu acho que imaterial a gente pode definir como uma cultura culinária de algum estado, um ritmo musical. Lindo! Teatro. Lindo, exato. É aquela coisa mesmo do tangível e intangível, né? Então, uma edificação, um lugar, né? Falar um museu, é uma edificação. Então, você pode ir ali, você pode estar naquele lugar, você pode tocar, né? E essa questão do imaterial está justamente nesses saberes, né? Que são produzidos a todo momento. Falaram aí num saber gastronômico, culinário,
né? De repente um ritmo musical, uma dança, né? Então, assim, vocês já estão por dentro de tudo, né? E é sempre importante relembrar, porque, assim, a constituição desse patrimônio, o que é isso? É a manifestação, né, de conhecimento humano, né? Então, assim, patrimônio não pode ser banalizado. O conhecimento, ele é produzido a todo momento. Ele pode ser produzido, né? E ele pode ser impresso e materializado num livro, como ele pode ser constituído, né, em movimentos corporais, né, elaborados ou não, mas é uma manifestação artística cultural de um determinado grupo numa localidade no Brasil, né, que tem todo um significado, uma simbologia e importância para um grupo. Então, isso não pode ser banalizado, né? E o que eu quero, né, se for possível de vocês entrarem nesse site do IFAM, tá? Porque lá o IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, tá? Porque, além das definições, vai falando de algumas leis, e aqui nesse slide eu quis deixar claro para vocês que a Constituição de 88, a nossa última Constituição, ela foi muito importante porque ela ampliou o conceito de patrimônio, tá? Porque lá em 1937, tá, se falava patrimônio histórico e artístico, mas com a Constituição de 1988, olha que coisa interessante, né? Foi ampliado para patrimônio cultural brasileiro. Essa alteração incorporou o conceito de referência cultural e a definição de bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter imaterial. Eu fiz questão, meus amores, de negritar isso para vocês, por quê? Tá? Por quê? Porque quando se fala em cultura, se bem que isso diminuiu bastante, mas a gente ainda vê aí umas bobagens, né? De alta cultura, baixa cultura, né? Eu ainda me deparo com essas bobagens, né? Ah, porque isso tem que ser legitimado. Ah, isso não é cultura, não. Né? Então, assim, se é produção humana, se é manifestação humana, se tem sentido para um grupo, né? Por que não ser reconhecido como cultura? Por que não é patrimônio, né? Então é muito interessante, tá? Esse slide aqui e a gente pensar nessa questão do reconhecimento, sobretudo de atividades de caráter imaterial, porque houve uma elevação e uma legitimação de culturas populares, pessoal, tá? Porque o saber popular, ele sempre foi renegado. Durante um bom período, o saber popular, ele sempre foi visto como algo menor, né? Ah, isso é popular, aquele ali não sabe nem ler, nem escrever, nem foi para a escola aprender a tocar violão. Como assim? Aquela pessoa carrega uma sabedoria que eu não tenho. Por que eu não posso parar, ouvir essa pessoa e entender o que ela tem a me dizer através daquela manifestação? Então, a alteração, né, desse artigo, dessa lei, ela ampliou esse conceito de patrimônio que nos faz pensar na produção de saberes diversos, na pluralidade de patrimônios que o nosso Brasil tem, né? Então, falar de patrimônio é falar do patrimônio cultural brasileiro.
Enquanto o decreto lá de 1937 estabelece como patrimônio o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico, o artigo 216 da Constituição conceitua patrimônio cultural como sendo os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, isso, gente, isso é muito importante, né? Porque antes disso só era legitimado o quê? O que era considerado meramente produção de pessoas da elite, pessoas que necessariamente tiveram lá uma formação numa escola XPTO, né? Então, produções de pessoas mais humildes, que moram nos confins do Brasil, em locais distantes dos grandes centros, essas produções importantes, elas não eram consideradas. Então, a partir, né, dessa ampliação do conceito de patrimônio, e quando a gente une a ele essa questão de identidade, ação e memória, a gente pode pensar numa pluralidade de manifestações humanas, e é justamente essa pluralidade que forma o nosso Brasil, tá? Essa imagem, que eu considero belíssima, eu peguei do site do IPHAN, né, que, como eu mencionei, é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Essa imagem, além da cor, porque eu amo cor, eu tenho uma ligação aí com cor, ela mostra manifestações artísticas diferentes, né? A gente vê de um jarro lindo, né, de origem indígena feito de barro, a uma escultura numa madeira, né, nós vemos pessoas dançando, nós vemos aqui uma proposta de casas que eu vejo como uma arquitetura, né? Então aqui a gente vê uma igreja, que é uma edificação também. Então aqui a gente consegue, pelo menos nessa imagem, verificar o que pode ser considerado como patrimônio. Nesse último slide, gente, eu fiz questão de colocar aqui um cenário aqui da Zona Leste de São Paulo, se eu não estou enganada, é da região de São Miguel Paulista, tá? Por quê? Essa questão da arte, esse registro cultural, ela tem muito a ver com a questão da nossa existência, tá? Então, quando você vê um mural como esse, tá? Num conjunto habitacional, ele não está apenas colorindo essas moradias, tá? Ele, né, com toda a sua, esses murais, com toda a sua expressão artística, pelo menos para mim, ele grita: nós existimos, né? Então, essa questão da memória, da identidade e do patrimônio está muito linkada, está muito conectada com essa questão, né, da existência humana, da nossa obra, com o nosso registro de humanos aqui na Terra. E como isso, infelizmente, ele não é valorizado, né? Deixa eu terminar aqui o compartilhamento, só um momento, por favor.
Estão me ouvindo? Sim. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram aqui. Escrevemos muita coisa. Ah, agora o negócio está bom. A cultura que dizem que não é cultura de verdade sempre está relacionada à cultura periférica, preta. Agora, o que é cultura de verdade é da galera branca, rica, que as pessoas tanto fazem um endeusamento. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Com alta cultura e baixa cultura. Exatamente, eu contesto muito isso. Quem o nome desse bonito ou bonita que colocou aqui, quem é? Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda. Posso te chamar de Duda ou não? Claro, fica à vontade. Duda, exatamente. Exatamente. Porque o que é produzido na periferia é cultura de alta qualidade. Eu convivo, Duda e os demais, com muitos gestores culturais, tá? E eu tenho ouvido que quem está inovando em termos de cultura já faz um tempo, já faz anos, é quem está na periferia. Os riquinhos, eles não estão inovando, eles não estão produzindo nada de novo. E olha que quem está na periferia não tem recurso. Então, assim, por que desqualificar? Por que não legitimar? Então, assim, por que esse recorte de raça e classe, né? É claro que a gente produz cultura, sem dúvida nenhuma, Duda. Exato, gostei, Gabriela. Isso que você está falando é forte. Se não fosse as periferias no Brasil, não teríamos identidade cultural nenhuma. Nem bossa, adorei, nem bossa nova teríamos. Isso. Sim, sim, sim. Por isso que é importante vocês estarem aqui. Ô, gente, é a Letícia, sou baiana e minha avó faz biscoitos. Ai, gente, assim eu choro. Eu mesma, em relação à cultura periférica, é o que eu mais consumo, em questão de música. Pessoas que eu sigo, aprendo e assisto, até porque falam comigo. Isso porque é um de nós, né? Eu falar que eu consumo, que eu vivo essas questões, é porque eu valorizo uma pessoa que é como eu, né? Primeiramente, ela fala de coisas que eu vivo, então eu a entendo, né? Então, justamente, as letras falam das coisas que eu vivo, das ruas por onde eu passo. Exatamente. Gente, essa aula fez sentido para vocês? Fez muito, professor. Ela falando sobre que a memória, né? O que é identidade. E eu acho que eu estava lembrando, teve um tempo, um ano aí, que a Globo fez um comercial sobre a identidade cultural do país. E tinha um rosto com vários outros rostos, né? E eu acho que a gente vive num mundo que é retirado da nossa identidade, né? Que eu posso falar que um tempo atrás eu não me reconhecia como a pessoa que eu sou hoje. Eu tinha um padrão de espelho, um padrão que eu não conseguia ver a minha cor de pele, meu cabelo, meu pertencimento, quem eu era na sociedade. Como é seu nome, meu amor? Eu sou a Vanessa. Vanessa, agora você entendeu o rol? Porque a nossa identidade, ela muda, né? Você está falando rol. Sim, não é só o rol, professora, é uma questão de você ter orgulho e falar, olha, eu sou sim uma mulher preta, periférica, não sou melhor nem pior do que ninguém, Sim. e que
aqui tem cultura, aqui tem gente boa, gente ruim, aqui tudo mais um pouco, mas nós estamos aqui na periferia sobrevivendo, fortalecendo a economia, sendo muito mais honestos que muita gente que mora em prédios muito maiores, em grandes centros, sabe? Somos nós que sustentamos o dinheiro também. Você fala e essa questão de ser uma mulher preta, com 15 anos, eu não queria falar que eu era uma mulher preta, eu era uma mulher negra, não preta, porque preto remetia à questão do sujo, à questão do vulgar, à questão do marginal, né? E eu não aceitava que eu era uma mulher preta, e hoje eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou uma mulher preta periférica. Sim, sim. Marginal Tietê, que seja, eu sou uma mulher preta, da Zona Oeste. Sim. Eu não tenho. E hoje eu me reconheço nas músicas da Luísa Sonza, da Anitta, da Maria Hoover, da Regina. Eu sempre gostei de Racionais. Então, essa questão dessa cultura periférica, é uma cultura que tem que se atualizando e falando o que acontece na periferia e com o povo, a voz do povo, né? E é uma voz que às vezes é tão distorcida, de tantas inverdades, de tantas manipulações, que é difícil você falar. O que é verdade também, né? Tem várias verdades. Sim. Até na periferia tem as pessoas que são mais conservadoras, mais duras. Então, vivemos numa grande selva. Assim. E é isso que eu queria dizer. Não existe uma identidade. Daqui 5 anos eu vou acreditar nas mesmas coisas que eu acredito hoje, mas talvez eu me reconheça em outro lugar, mas eu ainda vou ter que ser uma mulher preta, de periférica ou periférica, sabe? Sim, sim, É isso. sim. Obrigada. Sou eu quem agradeço essa fala potente, esse enfrentamento. Parabéns pela sua fala e pela sua contribuição. Que honra ouvir você, Vanessa. Que honra. Obrigada. Aprendi muito. Obrigada. Boa noite. Gente, é isso. É isso. Eu agradeço a presença de vocês. As contribuições foram muito boas aqui no chat. E eu vou ampliar os links no nosso grupo de WhatsApp, fiquem tranquilos. E, mais uma vez, muito obrigada, foi muito importante estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Fiquem bem, cuidem-se.